A todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: você é o sucesso de Deus. Naturalmente, você quer ser um sucesso na vida, não é mesmo? Mas você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, empregue todas as oportunidades para confiar em Deus. É fácil você proclamar a sua fé enquanto estiver na igreja ou cercado por amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está lá fora, sozinho, no meio das provações e aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você? Nenhum amigo, ninguém para ajudá-lo ou para orar juntamente com você? Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai colocar você nas situações que irão te levar a crescer. Deus quer que você cresça. E é durante os períodos difíceis que você descobre quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente será derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós, em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossa vida e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Você optará por confiar em Deus e firmar-se na sua palavra, independentemente das provas ou circunstâncias, ou você fará um gesto de desespero dizendo: basta, desisto, a palavra de Deus não funciona. Não, depende de cada um de nós se teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseveraram em Deus foram bem-sucedidos, tanto no passado como hoje. Deus não produz fracassos. As pessoas criam seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o seu sucesso em Deus. Vamos examinar na palavra de Deus um conhecido homem de fé que transformou toda a dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado em seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da sua vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus em todo o seu coração. Nem sempre ele teve uma situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível e lhe dava vitória em todas as situações que surgiam diante dele. Daniel, como sabemos, foi levado ao cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. Quando Daniel foi levado para morar no cativeiro na Babilônia, tinha todas as oportunidades de fazer como os babilônios, de viver como eles, de adorar os deuses falsos e seguir as suas práticas religiosas corruptas. Como cativo hebreu, num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver segundo a sua criação hebraica, nem a exigir que ele permanecesse fiel a Deus. Daniel, no entanto, tomou uma decisão. E aquela decisão foi o segredo do seu sucesso na vida. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar por comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Daniel era um hebreu, provavelmente de descendência real. Segundo a lei judaica, comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento hebraico e a sua vida. Os israelitas consideravam contaminada a comida da mesa do rei Nabucodonosor,
porque a primeira porção dele era oferecida aos ídolos. Da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados, e seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. À medida que você começa a ler o capítulo 1 de Daniel, verá que alguns dos resultados da resolução de Daniel, no sentido de não se contaminar, mas, pelo contrário, agradar a Deus. E as circunstâncias difíceis que foram impostas a Daniel não o fizeram desanimar e nem desistir. A fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. E quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a essa ordem do rei seria lançada viva numa cova de leões famintos. Quantos de nós temos arriscado ser jogados na cova de leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova de fé, não é verdade? Examinemos a fé de Daniel no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a fé até mesmo dos mais corajosos. Mas com Daniel não foi dessa forma. No versículo 10 do capítulo 6 do livro, do profeta Daniel, nós vemos que ele estava firme na sua fé. Na fé que ele tinha no Deus único, Deus verdadeiro, e que era inamovível a sua dedicação a ele. Em vez de obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus, adorava e louvava a Deus 3 vezes ao dia, conforme sempre fizera. Daniel podia fazer assim, porque os seus olhos e a sua fé estavam fixados única e exclusivamente em Deus. E ele sabia, portanto, que Deus podia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda precisava enfrentar a cova dos leões. É importante percebermos este fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas nem provações na vida. É possível que não haverá uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. E eu digo a você, não desista, porque a sua fé em Deus lhe dará a vitória. A fé de Daniel não vacilou quando foi levado à cova dos leões, e a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. A chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22. Está escrito: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu, porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também diante dos homens. Daniel foi achado inculpável na sua vida diante de Deus e por isso nenhuma trama maligna poderia vingar-se contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus, embora ele tenha passado por essa provação. Mas Deus o promoveu de tal maneira que se tornou um dos homens mais importantes de todo o Império Babilônico. É importante percebermos nesse trecho bíblico que, independentemente das circunstâncias, Daniel resolvera no seu coração que agradaria a Deus e colocou-se na condição certa de receber as bênçãos por parte do Senhor. E eu digo a você,
Se você mantiver seu coração reto diante de Deus e dos homens, Deus cuidará também do seu caso e você será sempre um vencedor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos nessa palavra, Pai, a determinação de Daniel. E queremos te pedir também, Pai, que nós possamos sempre ter essa mesma determinação, porque nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos ter um compromisso com o Senhor, viver na obediência da tua palavra. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, visita essas pessoas que estão tristes, abatidas, desanimadas, que acham que não tem mais jeito e que não querem mais insistir ou perseverar no caminho da tua palavra, mas que elas verifiquem que é importante, Pai, além da nossa fé no Senhor, a obediência, e que essa obediência ela seja guardada no coração de cada um de nós, para que nesses momentos difíceis, de tribulações, de provações, nós venhamos fazer a coisa certa e venhamos a ser o sucesso de Deus, o sucesso que Ele quer para nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.